Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de fazer uma conjectura na passagem que é relatada a cura da sogra de Pedro com a nossa vida espiritual. O que resulta de fato uma cura espiritual. E nós, em primeiro lugar, temos que nos considerar dessa forma como enfermos espirituais. Se não for assim, Cristo não veio para você. Ele próprio disse que ele veio, o médico, ele não é enviado senão aos doentes. E nós estamos no processo da vida cristã, a partir da nossa conversão, quando nos achegamos a Cristo e dali foi trocado o nosso fardo e o nosso jugo, que era pesado, que era condenatório, por um fardo leve, por um jugo suave. E ali nós achamos descanso para as nossas almas. Por isso que o Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que nós temos que aprender que na vida cristã, de fato, verdadeira, aquele que disse vinde a mim, também disse aprendei de mim. E 1 Coríntios capítulo 1, no verso 30, diz que nós fomos feitos por Deus em Cristo, sabedoria, justificação, santificação e redenção. Esse é o processo completo, do início ao fim, daquele que começou a boa obra em nós e é poderoso para terminá-la, na vida cristã. A sabedoria de Deus nos conduz ao arrependimento, Romanos capítulo 2, versículo 4, a bondade e a sabedoria de Deus. Provérbios capítulo 1, no verso 7, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele desperta esse temor em nós que respondemos ao seu chamado. A sabedoria. Quando nós nos chegamos a Cristo, nós entramos e somos justificados, então, gratuitamente pela propiciação, pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, de acordo com o que está em Romanos capítulo 3, verso 21 a 26. Sabedoria, justificação. Quando nós somos justificados, naturalmente nós entramos no processo de santificação, que é de obediência ao Senhor, que é de observância às Escrituras e que é de uma vida longe do pecado, porque aí sim mostra, através das obras, que a graça chegou a nós de forma gratuita. E que quando nós nos afastamos de tudo aquilo que não agrada a Deus, de fato o Senhor nos recebe, como está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14 a 18. Se nós temos a promessa de vida eterna, nós nos purificamos, de acordo com 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, 1 João capítulo 3, verso 3, 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Então nós nos tornamos vasos de honra. E no final da santificação, que é até o final das nossas vidas, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 14 a 19, que fomos comprados por preço, e no capítulo 2, e também no capítulo 4, ele fala que o tempo que nos resta da nossa peregrinação, nós devemos andar em santidade em uma vida com Deus, aprendendo as Escrituras para saber de fato o que é agradável ao Senhor numa vida cristã verdadeira. E quando terminarmos tudo isso, seja por ocasião de nossa morte, e que um dia nós seremos transformados no arrebatamento, ou seja, se estivermos vivos e aí formos arrebatados, a palavra diz que nós chegamos ao processo final da vida cristã, que é o de redenção, a libertação total e completa da matéria corruptível, da mortalidade, e então seremos incorruptíveis e imortais na presença do Senhor, de acordo com o seu corpo glorioso, que, como diz também em 1 Coríntios 15, 52 e Filipenses 3, 21. Nós estamos em um processo. E a cura da sogra de Pedro, aqui eu queria trazer de uma forma, uma conjectura, em que sintetiza então a nossa vida nesse estágio do processo da caminhada cristã. E aí diz assim em Mateus capítulo 8, verso 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão, e a febre a deixou, ela se levantou e passou a servi-lo. Veja que a palavra diz: eis que estou à porta e bato. A obra de expiação, a obra de salvação, como Jonas disse, ao Senhor pertence a salvação. O ser humano não entra no processo de salvação.
O ser humano não tem participação alguma na obra de salvação, porque isso é um favor imerecido. Deus nos viu lameados no pecado de condenação do Éden, por causa da desobediência de Adão. E a palavra diz em Romanos 5,18, que por uma ofensa veio juízo de condenação sobre todos, mas por um ato de justiça de Cristo Jesus na cruz do Calvário, veio graça sobre todos. E sobre todos os que creem, sobre todos os que têm fé em Jesus, entram então na nova aliança e eterna, que nos conduz à vida eterna, que nos conduz a uma vida longe, distantes da ira de Deus, porque as portas do inferno, a condenação do Senhor do jardim do Éden, de Gênesis 2, 16 e 17, no dia em que dela comerdes, certamente morrerás, e Romanos 6, 23 mostra que o salário do pecado é a morte. Destinados estávamos então à ira de Deus, nós fomos então removidos deste caminho e transportados para o reino de Deus. Então, a obra de salvação ela foi gratuita. Ela chegou até nós através do chamado de Deus. O chamado também é do Senhor. Então isso representa aqui Jesus entrando na casa de Pedro. Jesus indo então até o morto, indo então até o doente, indo então aquele que estava a caminho da condenação e nos vê, né? A palavra diz que em Romanos 5:8 que Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós vemos aqui Jesus entrando então na casa de Pedro. Jesus vê a sogra deste acamada e ardendo em febre. Jesus viu a raça humana. Jesus viu a cada pessoa delirando, a cada pessoa com seus raciocínios totalmente nulos, com os seus raciocínios, com as suas mentes levadas para tudo aquilo que não agradava a Deus, porque todos estavam corrompidos, todos pecaram, todos então foram destituídos da glória de Deus. E aqui nós vemos então Jesus entrando e vendo a sogra de Pedro enferma, sem possibilidade nenhuma de se levantar. Como nós vemos então a cura do jovem, a cura do paralítico do tanque de Betesda, que estava lá atrás, João capítulo 5, não tinha ninguém por ele. E nós vemos que as águas, os anjos moviam, o anjo movia a água e quem chegasse primeiro seria curado. Esse versículo, se eu não me engano, o versículo 4 de João 5, não está nos textos originais. Porque se estivesse, Deus estaria privilegiando aquele que mais pode, e Deus não faz isso. Deus vai e busca aqueles que menos podem. E na realidade toda a raça humana não pode. Só que há os que não reconhecem, são aqueles que estão condenados, que permanecem no estado de condenação. E Jesus então vai lá atrás e cura aquele homem que estava há 38 anos paralítico e não tinha ninguém por ele. Mas Deus é por aqueles que nada podem. E nós não podíamos alcançar a salvação. Nós estávamos condenados, nós estávamos em direção à ira de Deus e sem Deus no mundo. E delirando e andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos, mortos em delitos e pecados, mas ele por sua misericórdia nos alcança. Aqui como Jesus entra na casa de Pedro, ele vê a aflição, assim como no Egito, ele viu a aflição do povo de Israel e desceu a fim de livrá-los. E aí nós vemos que Jesus entra, Jesus toma a sogra de Pedro pela mão, a misericórdia de nos arrancar de um lugar de condenação, como ele fez com Ló. Ló se demorava, os anjos então tomam Ló pela mão e os tira então de Sodoma e Gomorra, com duas cidades impenitentes. E a palavra diz em Romanos capítulo 2, verso 5, mas segundo a dureza de coração de alguns, e coração impenitente, um coração que não se condói, um coração que não é contrito, que não se arrepende, que não se volta para Deus em humilhação, segundo a dureza de coração, essas pessoas entesouram ira para o dia da ira. Mas a misericórdia de Deus alcança então aqui a sogra de Pedro, a toma pela mão e a febre a deixa, porque quando nós chegamos a Cristo, quando nós somos tocados pela palavra de Deus, de fato nós somos curados, como diz em Mateus capítulo 13. Se não houver um coração endurecido e ouvirmos então, como o texto diz claramente em Mateus capítulo 13, a partir do verso 10 até o verso 15, se não houver um coração endurecido, nós somos então curados
pela palavra de Deus que nos limpa, que nos santifica, que nos anima. E aqui a palavra diz, e a palavra nos torna sábios para a salvação, e a palavra ela é poderosa para salvar as nossas almas. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 14 a 17. Tiago capítulo 1, verso 21. É o genuíno leite espiritual que nos dá crescimento, nos fortalece para a salvação, crescimento para a salvação. 1 Pedro capítulo 2, verso 1 a 3. E também crescendo como um corpo ajustado, como igreja, nutridos com as sãs palavras, nutridos verdadeiramente com a palavra de Deus, de acordo com Efésios capítulo 4, verso 12 a 16, o corpo orgânico, né, da igreja, o corpo de Cristo. Só que nós entendemos aqui que ela se levantou e passou a servi-lo. A evidência de que verdadeiramente nós somos nova criatura, de acordo com 2 Coríntios 5,17, e se alguém está em Cristo, e se alguém, locução pronominal indefinida, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se verdadeiramente nós fomos curados por Cristo, porque nós respondemos ao chamado, veja o que Jesus diz, nele se cumpre a palavra do profeta que diz: este povo está com o coração endurecido, de mau grado receberam a palavra de Deus. Se está falando que de mau grado receberam a palavra de Deus, nós podemos fazer comparação com os de Atos, capítulo 17, no verso 11, os de Bereia. Os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam as Escrituras. E como nós sabemos que foi de bom grado, com alegria, com bom ânimo que receberam a palavra de Deus, amam ouvir a palavra de Deus, porque a examinam todos os dias. Os de mau grado desprezam as Escrituras. Então essas pessoas não são curadas por Deus e continuam no seu caminho de condenação. É isso que fala em João 3,18. Aquele que crê não será condenado. Aquele que não crê, aquele que não se volta para as Escrituras, já está condenado, porque ama as trevas. As suas obras os identificam como filhos das trevas, e aqueles então aos quais Deus os entrega a um estado de condenação e de pensamento, de mente reprovável diante de Deus. Então, como nós sabemos que nós não estamos ainda no antigo trato, andando na vaidade dos nossos próprios pensamentos, como Paulo adverte aqui, os cristãos não façam isso em Efésios 4,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, de acordo com 2 Coríntios 5,17 também. Se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos vivendo para Deus, se nós verdadeiramente fomos curados e libertos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós fazemos então como a sogra de Pedro, nós nos levantamos e passamos a servi-lo. Como diz em Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Se de fato nós nos levantamos dos mortos, é inevitável que nós venhamos a servir o Senhor, como a sogra de Pedro fez e passou a servi-lo. Que assim seja a nossa vida cristã. Como nós sabemos se estamos servindo a Deus? Através das Escrituras. Somente as Escrituras podem nos mostrar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, não tomando a forma de um mundo sem Deus, mas cultuando a Deus através de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional, buscando saber qual é a vontade de Deus para servi-lo então com inteireza de coração. Esses textos que eu mencionei estão em Romanos capítulo 12, verso 1 a 3 e Colossenses capítulo 1, verso 9 a 10. Que possamos servir a Deus como evidência de que verdadeiramente nós fomos trazidos das trevas para a luz. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.